Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar da palavra do Senhor com esse assunto, a qual você viu aí no título desse vídeo, né? Vamos falar sobre o livre-arbítrio. Temos? Não temos? Qual que é a sua opinião? Né? Desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curte, comenta, que ajuda muito esse canal a crescer. Confesso que fiquei uma semana sumido aqui, né? Não postei vídeo nem no domingo, nem na quarta-feira, foi muito corrida essa semana e eu não tive tempo de gravar nem o episódio da série das parábolas e nem o vídeo no meio da semana, mas voltamos aqui para gravar, para falar sobre esse assunto que é um tanto quanto polêmico, né? Algumas pessoas questionam essa questão do livre-arbítrio, né? Se nós cristãos temos o livre-arbítrio? Não temos o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder que o indivíduo tem, que o ser humano tem, de decidir de acordo com a sua vontade, né? Se você pesquisar aí no Google aí, significado de livre-arbítrio, vai aparecer alguma coisa parecida com isso. A capacidade, né, o poder que o ser humano tem de fazer escolhas de acordo com a sua própria vontade. Um exemplo, vou fazer algo, não vou fazer algo. É uma decisão, é uma escolha que se torna uma decisão sobre determinado ato, sobre determinada atitude. Vou, não vou, né? Faço, não faço. Tudo aquilo que depende do meu querer. Eu opto pelo que eu quero fazer ou não, né? E é polêmico pelo seguinte, porque muitos dizem que nós, cristãos, não temos o livre-arbítrio. E outros dizem que sim, que temos. E vamos ver de acordo com que o Senhor tocou no meu coração, me deu 2 versículos aqui para ler. E eu vou ler e vamos refletir juntos, né, para ver aonde a gente chega, que conclusão nós temos. Esse tema ele foi interessante porque foi um amigo meu que me mandou um WhatsApp. Na verdade, eu vi um status dele acerca ele falando alguma coisa sobre o livre-arbítrio, e a gente meio que conversou a respeito. Ele expôs a opinião dele e eu expus a minha, e a gente, né, teve esse momento ali via WhatsApp de compartilhamento, né, de conhecimento da palavra. E, enfim, vamos ler um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Que diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui claramente o Senhor está mostrando 2 caminhos, um largo, um estreito. O largo que leva à perdição, o estreito que leva à vida eterna, a vida com Jesus. Aqui
claramente está falando sobre escolher entre agradar a Deus e não. Escolher entre o bem e o mal, né? Tá falando de dois caminhos, os dois caminhos, cada um tem um destino, e que na concepção do texto aqui, ele quer mostrar que a gente tem que escolher um. Quando se trata de escolher, eu entendo que eu tenho livre-arbítrio. De acordo com esse texto aqui, eu entendo que eu tenho o livre-arbítrio de escolher a Cristo ou não escolher a Cristo. Escolher as coisas de Deus, não escolher as coisas de Deus. Decidir viver uma vida com Cristo, decidir não viver uma vida com Cristo. Então, como se trata de uma questão de escolha, entende-se que nós temos um livre-arbítrio, correto? Mas por outro lado, e é aí que entra a polêmica, porque se ficasse só nisso, beleza, eu escolho Jesus ou não escolho Jesus. Agora acontece que depois que eu escolho Jesus, e aí? Eu continuo tendo um livre-arbítrio? Porque quando o Senhor fala que aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A gente já falou aqui sobre esse versículo, sobre o negar-se a si mesmo, sobre morrer, né? E o nosso livre-arbítrio, ele está dentro desse pacote. Eu vou, no meu entendimento, eu tenho o livre-arbítrio, né? Uso o meu livre-arbítrio para escolher se sigo a Cristo ou não. Escolhi a Cristo. Após eu escolher a Cristo, começar a caminhar uma vida com Cristo, eu continuo tendo esse livre-arbítrio. Porém, como esse livre-arbítrio é um poder de decisão, segundo a minha própria vontade, aí eu começo a me basear, eu sou obrigado a me basear naquilo que eu começo a acreditar, que é os princípios cristãos, os ensinamentos de Cristo. Então, eu entendo que eu continuo tendo o meu livre-arbítrio, mas como eu preciso negar a mim mesmo, então eu preciso abrir mão desse livre-arbítrio. Entendeu? Em prol de uma causa maior, que é o qual? Deixar que Cristo decida por mim as coisas. Aí que entra a questão do reino de Deus. Quando nós oramos, né, quando ele ensinou ali no Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus em nós é o governar de Deus em nossas vidas. Então, através do sacrifício da cruz no Calvário, que Jesus redimiu nossos pecados, comprou a nossa dívida contra Satanás, que era o pecado, nos perdoou, pagou a cédula com seu sangue. Eu preciso pegar o meu livre-arbítrio e colocar aos pés da cruz como sacrifício, entendeu? Como o esforço, um esforço da minha parte para mostrar que eu preciso ser totalmente dependente de Cristo. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, ela tem que ser literal, ela tem que ser total, tem que ser 100%. Não existe meio termo com Jesus, ou é sim ou é não. Ou você escolhe andar com Jesus ou você não escolhe andar com Jesus. Não tem meio termo. Não tem um caminho intermediário ali que você pode, entendeu? Um atalho. Não existe. Ou é o estreito ou é o largo. Então, no meu entendimento, na minha concepção, eu acredito que nós temos sim
o livre-arbítrio e durante toda a nossa vida fazemos escolhas, muitas delas certas, muitas delas erradas, escolhas que são feitas pela nossa própria vontade. E a partir do momento que você usa o seu livre-arbítrio para escolher Jesus, você faz uma escolha. Só que quando você escolhe o Jesus, aí entra a questão de você... Não é que você deixa de ter livre-arbítrio, porque tem algumas pessoas, principalmente os ateus, né, que não acreditam, eles levantam muita questão com relação ao livre-arbítrio, de tipo, como se fosse um pensamento assim, mas então Deus ele é como se nós fôssemos umas marionetes. Ele manda, a gente obedece, sabe? Começa a colocar essas questões de tipo, então não existe livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse que a gente tem que fazer só o que Deus quer, né? Então eles distorcem as coisas para dar respaldo para a visão deles. Quando que na verdade a questão é você pegar por livre e espontânea vontade, por amor, por reconhecimento que Jesus é o Senhor e que só Ele tem o melhor para a sua vida. Você abre mão das suas decisões, que a maioria das nossas decisões humanas são erradas ou nos levam a caminhos ruins. E então nós pegamos esse poder de decisão que nós temos e abrimos mão dele e falamos como se nós fizéssemos a seguinte troca: eu abro mão do meu direito de escolha e deixo que Jesus escolha por mim, que Jesus governe a minha vida, que Jesus me conduza aonde Ele quer que eu esteja, que eu vá aonde Ele quer que eu vá, que aconteça na minha vida o que Ele quiser que aconteça. Então isso não é visto aos nossos olhos como algo ruim. Não, muito pelo contrário, é por amor, é por dedicação, é por entender que só Ele tem as melhores decisões para nós, só Ele tem o melhor para nós. Como num episódio que o Senhor Jesus estava falando com os judeus e fariseus ali, e tinha os discípulos juntos ali, e ele usou uma palavra dura e eles questionaram, até o próprio Pedro falou para Jesus: nossa, Senhor, que palavras duras que o Senhor tem usado, que o Senhor está usando. E o Senhor fala assim: Pedro, se você quiser ir com eles, vá. Aí Pedro fala: a quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então ali é um reconhecimento de saber que nós não temos para onde ir, nós não temos a quem recorrer a não ser Jesus, né? E é isso. É basicamente um assunto que eu fiquei pensativo antes de fazer esse vídeo. E assim, antes de fazer o vídeo, eu conversei com algumas pessoas, alguns colegas de trabalho e tal, para ver as opiniões, e é muito complexo, porque cada um pensa de um jeito, né? Mas eu entendo sim. O Senhor lhe deixa muito bem claro que Ele não nos obriga a segui-lo, a escolhê-lo, né? É uma escolha. É uma escolha que parte de nós e tem que fazer parte do nosso querer. Só que depois que você opta por Jesus, aí o cenário muda um pouco, porque você continua tendo o seu livre-arbítrio. Porém, você pega o seu livre-arbítrio e, em forma de sacrifício, coloca aos pés da cruz e fala: Senhor, daqui para frente é o Senhor que me guia, seja feita a tua vontade na minha vida, você é o governo da minha vida, você é o rei, o Senhor da minha vida, e que tudo seja feito conforme a tua vontade. Amém? Então é isso que o Senhor colocou no meu coração. Esse foi o vídeo de hoje.
e eu espero que tenha edificado sua vida. Coloque nos comentários o seu pensamento, se você concorda, se você discorda, qual o seu posicionamento. Eu procuro, na medida do possível, sempre estar ali respondendo um ou outro comentário. E isso ajuda também o canal a crescer. E é isso, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, se meu vídeo está sendo edificante para a sua vida. E é isso. Domingo a gente continua com a nossa série Entendendo as Parábolas. Eu vou soltar mais um capítulo no domingo. Então, que você possa ser edificado por essa palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.